Continuando com uma das causas de tontura, a gente também tem que considerar alterações do metabolismo dos açúcares, ou seja, episódios de hiperglicemia, um açúcar aumentado no sangue, ou episódios de hipoglicemia, a falta de um açúcar no nível suficiente, pode fazer com que antes até de um desmaio, de uma perda de consciência, que o paciente tenha um açúcar baixo no sangue, refletindo em tonturas. A aterosclerose, uma doença relacionada à circulação do sangue pelo corpo, através dos vasos sanguíneos, o endurecimento da parede das artérias pode fazer com que haja a redução do fluxo sanguíneo em algumas áreas específicas do cérebro e fazendo com que o paciente tenha tontura, sim, por uma doença aterosclerótica, ou seja, uma estenose de algum vaso que sai do coração e se dirige à cabeça. Ponto importantíssimo que a gente vê na tontura e na vertigem são, no caso dos pacientes de mais idade, a presença, a concomitância de alterações degenerativas da coluna cervical, fazendo com que haja um estreitamento do canal por onde passa a artéria vertebral, se dirigindo para o crânio, fazendo com que esse paciente tenha alguns sinais de insuficiência arterial por alterações degenerativas no pescoço, ou seja, a artrose cervical sim pode determinar alteração no fluxo sanguíneo cerebral, fazendo com que o paciente receba menos sangue no crânio e fazendo com que, obviamente, haja um sintoma de tontura e de instabilidade. Algumas outras situações menos comuns envolvem também a posição adotada por muitos trabalhadores durante o trabalho e a postura em ora flexão, ora extensão da cabeça, muito tempo numa mesma posição, olhando para um objeto de uma maneira diferente da posição habitual, ou seja, lateralizando a cabeça, olhando para cima, e associada também ou não com problemas relacionados aos esforços repetitivos, ou seja, levantar, abaixar várias vezes ao longo do dia durante o trabalho, associado ou não com esforço, isso pode levar o paciente a ter a tontura também. Por fim, após toda essa avaliação pormenorizada acima, a gente também tem que levar em consideração as alterações emocionais, sim, como causa de tonturas e vertigem. Lembrando aqui sempre, nunca rotular a tontura e vertigem como primeiro diagnóstico do paciente, sendo um diagnóstico de transtorno relacionado à parte emocional, ou seja, de ordem psiquiátrica ou de ordem psicológica. Esse paciente sim pode ter tontura e vertigem por outras causas. A gente tem que sempre pesquisar. E como diagnosticar um paciente com tontura e com vertigem? Bom, no diagnóstico no consultório neurológico, esses pacientes vão ser investigados, obviamente, com exames que contemplem identificação de alterações no cérebro, na coluna cervical, no ouvido e, obviamente, todos os outros sintomas que o médico avaliar durante a consulta, sim, precisam ser investigados de maneira específica, seja com exames que denotem a função da articulação temporomandibular, seja o coração, enfim, todas as outras situações precisam ser investigadas. E uma pergunta que sempre os pacientes me fazem é se existe cirurgia para tontura. Bom, eu não falei aqui exatamente a respeito de doenças neurocirúrgicas que envolvam a tontura, mas alguns casos de pacientes com alterações muito específicas neurocirúrgicas podem sim ser submetidos a um procedimento cirúrgico. Porém, é a minoria da minoria dos casos, ou seja, a tontura em grande parte na prática diária é tratada com medicações. E por fim, a gente tem que deixar sempre aqui exposto que nem toda tontura é doença neurológica. Na verdade, a menor parte dos pacientes com tontura tem na causa neurológica um problema, ou seja, é importante a gente lembrar do papel fundamental de um bom otorrinolaringologista na avaliação inicial dos pacientes com tontura, assim como toda a sequência dos outros profissionais que sim devem ser orientados normalmente aí sim pelo neurocirurgião, pelo neurologista para que trata esses pacientes, para que norteie o diagnóstico correto das tonturas. É isso, pessoal. Tentei sintetizar bem aí a respeito de um tema muito comum, mas desse tema aqui vários outros poderiam decorrer. Enfim, dúvidas ou quaisquer sugestões, mande-nos para a gente responder a todos. Obrigado. Clínica de Neurocirurgia e Cirurgia Minimamente Invasiva, Neuromogi. Médico especialista responsável, Dr. Guilherme Prado.